Então eu comecei a falar na aula passada de relações de equivalência. O meu plano é o quê? É falar de relações para poder falar de funções. Só que como eu já estava falando de relações, não custava nada parar um pouquinho para falar em alguns tipos importantes de relações. E eu escolhi dois tipos de relações importantes para falar deles aqui, que são relações de equivalência. Eu defini na aula passada, né? Uma relação de equivalência é o quê? Uma relação binária, reflexiva, simétrica e transitiva no conjunto A. Então, ela edita uma relação de equivalência em A. Esse em A está entre parênteses porque você pode omitir, às vezes, quando essa informação estiver clara pelo contexto. Às vezes a gente não diz relação de equivalência em tal lugar, em tal conjunto. A gente diz apenas relação de equivalência. É uma relação de equivalência. Mas é importante ter em mente que sempre essa noção de relação de equivalência vai fazer referência a algum conjunto. Não tem como você saber se uma dada relação é ou não relação de equivalência, sem levar em consideração o conjunto no qual você quer avaliar se ela é relação de equivalência naquele lugar. Então sempre vai estar fazendo referência a algum conjunto. Inclusive, isso é uma das coisas que eu tinha escrito errado na aula passada. Eu tinha colocado aqui domínio de R, não é necessariamente no domínio, é num conjunto qualquer. Todas essas propriedades aqui, de uma relação ser reflexiva, simétrica, transitiva e tal, é para um dado conjunto A qualquer. Para cada conjunto A, eu vou procurar saber se é verdade isso aqui, se é verdade isso aqui e se é verdade isso aqui. Para cada uma dessas condições vai ter um nome aqui, reflexividade, simetria e transitividade. Se a relação R satisfizer as três, então ela será uma relação de equivalência em A. Eu dei exemplos aqui, né? Falei desses exemplos já na aula passada. Ficou faltando dar exemplos das relações de ordem. Mas eu também incluí, da aula passada para hoje, algumas outras coisas sobre relações de equivalência. Eu defini aqui classe de equivalência. Por enquanto, a gente não vai usar isso, não. Eu estou colocando no material porque em algum momento pode ser que eu precise falar disso. Mas, por enquanto, eu não tenho nada assim muito certo de precisar falar disso num futuro próximo, né? Então, eu acho que eu posso até pular isso. Se for necessário, eu volto para explicar. Estou definindo aqui partição e estou explicando a relação que existe entre relações de equivalência e partições, né? Toda relação de equivalência gera uma partição e toda partição gera uma equivalência. Além disso, essa correspondência entre partições, né, e equivalência é bionívoca. É bionívoca e, na verdade, a transformação que você faz quando pega uma relação de equivalência e transforma numa partição é a inversa da que você faz quando pega uma partição e transforma numa relação de equivalência. Ou seja, você vai aplicando a transformação num sentido, quando aplica no outro sentido, você volta para o lugar de onde partiu, né? Você volta para o lugar de onde partiu. É isso que eu estou explicando aqui nessa proposição 2. Eu vou passar, eu não vou gastar tempo com isso por enquanto, não. Se eu sentir necessidade lá na frente, eu volto. Mas isso aqui, agora, assimetria, antissimetria e reflexividade, é importante porque a gente vai falar de relação de ordem quando for falar de números, né? De conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos têm relações de ordem. E quando a gente for estudar as propriedades dos números reais, por exemplo, algumas dessas propriedades envolvem relação de ordem, desigualdades, né? Para saber resolver desigualdades, a gente tem que saber lidar com relação de ordem, aquele menor que ou igual, são relações de ordem. Então, tem que saber isso aqui. Essas propriedades que eu estou definindo aqui são propriedades que vão me ajudar a definir relações de ordem. Seja R uma relação binária em A, dizemos que R é antissimétrica em A se, para todo x em A, essas duas condições juntas aqui implicam esta outra. Ou seja, se x se relaciona com y pela relação R e y se relaciona com x pela relação R, então x é igual a y. Qual é uma relação que satisfaz essa propriedade, né? Uma relação que satisfaz a antissimetria. Podemos pensar
na relação de menor que ou igual que a gente já conhece dos conjuntos numéricos. Ela é uma relação antissimétrica. Se você tem x menor que ou igual a y e y menor que ou igual a x, então x é igual a y. Mas isso eu estou falando de coisas que não foram ainda abordadas formalmente aqui. Eu estou falando de coisas que todo mundo já estudou em outros cursos, inclusive na escola. Mas nós vamos chegar ainda lá. Então é como se não existisse ainda essa noção de o menor que ou igual dos números. Eu não sei o que é isso aqui ainda. Mas a gente vai chegar lá. E para chegar lá, eu estou definindo primeiro aqui de uma maneira mais geral, né? O que é, em geral, uma relação antissimétrica? É uma relação que se comporta como aquela que a gente vai definir lá na frente, que é o menor que ou igual de conjuntos numéricos, como o conjunto dos números reais. Depois eu tenho aqui propriedade de assimetria agora. Eu falei da antissimetria e agora eu vou falar da assimetria. A assimetria é assim, se x se relaciona com y, então y não se relaciona com x. Então aqui é como se fosse o menor que dos conjuntos numéricos. Se x é menor que y, então y não é menor que x. Então veja que essas propriedades estão abstraindo coisas que a gente conhece sobre aquelas relações de ordem dos conjuntos numéricos. Irreflexividade quer dizer o seguinte: para todo x em A, x não se relaciona com x. Então isso aqui é outra propriedade também que a gente observa para as relações de ordem de conjuntos numéricos que a gente ainda vai estudar, mas que a gente já estudou em outros cursos. Por exemplo, menor que é uma relação irreflexiva porque para todo x, em determinado conjunto numérico, digamos, reais, x não é menor que x. Porém, menor que ou igual não é irreflexiva. Na verdade, é reflexiva. Se a gente pegar a relação de menor que ou igual, ela vai ser reflexiva, que foi uma coisa que eu não estou definindo aqui, eu já defini antes lá. Uma outra definição aqui, ó. Eu já defini reflexividade, simetria e transitividade. Então, essa aqui, ó, para todo x, x se relaciona com x. É uma coisa que a relação menor que ou igual satisfaz. Essa relação menor que ou igual dos números também vai satisfazer a transitividade, mas não a simetria. Certo? Então, essas três condições aqui são usadas para poder falar de relação de equivalência. Porém, a primeira e a terceira dessas três relações também vão ser usadas lá na frente para falar de relação de ordem. Nós temos basicamente dois tipos de relação de ordem no que diz respeito a parecer com menor que ou parecer com menor que ou igual. É o que eu vou definir agora. Seja R uma relação binária em A, dizemos que R é uma relação de ordem estrita em A, se é irreflexiva, assimétrica e transitiva em A. Então, ordem estrita é o quê? É uma relação binária que se parece com o menor que, ou então se parece com o maior que. Menor que e maior que, tal como a gente já conhece da escola e de cursos anteriores, e, enfim, de cultura matemática em geral que a gente já tem, a gente conhece as relações de menor que e maior que existem nos conjuntos numéricos e a gente sabe que essas relações têm essas três propriedades aqui. Ó. Irreflexividade significa o quê? Todo x não se relaciona com si próprio. Nenhum x se relaciona com si próprio, em outras palavras. Por meio de menor que, por meio de maior que, a gente sabe que para essas relações vale a irreflexividade. Também vale a assimetria, que quer dizer, se x se relaciona com y, então y não se relaciona com x. Ou seja, no caso de menor que, isso vai ficar se x é menor que y, então y não é menor que x. E transitividade, no caso seria se x é menor que y e y é menor que z, então x é menor que z. Essas três propriedades aqui definem uma ordem estrita, que é uma ordem parecida com o menor que e com o maior que. Agora, ordem irrestrita seria uma relação binária que se parece com
o menor que ou igual e com o maior que ou igual. As propriedades nesse caso são reflexividade, antissimetria e transitividade. Reflexividade é o quê? A mesma coisa que eu estava falando agora há pouco, né? Eu falei de reflexividade. Reflexividade é a negação. Não é exatamente a negação, é porque as duas são para todo x, só que a negação aparece dentro desse quantificador para todo x. Enquanto que na reflexividade vai ter x se relaciona com x, na irreflexividade vai ter x não se relaciona com x. Porém, fora desse predicado, nós temos o mesmo quantificador universal, que é o para todo x. É só por isso que uma não é a negação da outra, né? A gente estudou que negação de uma proposição quantificada com para todo daria uma proposição quantificada com existe, e vice-versa. Mas, olhando na parte interna da proposição, sem levar em consideração o quantificador, seria negação, né? Seria uma a negação da outra. Então, reflexividade significa para todo x em A, x se relaciona com x. Antissimetria, como eu já disse, é para todo x e para todo y em A, se x se relaciona com y e y se relaciona com x, então x é igual a y. E transitividade em A significa se x se relaciona com y se relaciona com z, então x se relaciona com z, isso para todo x, y e z em A. Nessa definição aqui, eu permiti uma coisa que algumas relações vão ter, que é elementos incomparáveis. O fato de eu não ter proibido a existência de elementos incomparáveis nessa definição 13 faz com que esses tipos de ordem que eu estou definindo aqui nessa definição 13 sejam chamados de ordens parciais. Eu vou explicar daqui a pouco o que são elementos incomparáveis, mas basicamente são elementos que nem o primeiro se relaciona com o segundo e nem o segundo se relaciona com o primeiro. É como se eu tivesse, por exemplo, num determinado conjunto, uma relação do tipo menor que, só que essa relação permite que existam dois elementos x e y, tais que x não é menor que y e y não é menor que x. Não tem nada nessa definição aqui proibindo esse tipo de coisa. Porque como é num conjunto A, nada impede que nesse conjunto A, é um conjunto arbitrário, então nada impede que lá tenham elementos que não se relacionam por R. Então, eu agora vou falar de elementos comparáveis e incomparáveis para depois falar de um outro tipo de relação, que é uma relação que não possui elementos incomparáveis. Seja R uma relação de ordem estrita ou irrestrita em A, ou seja, eu estou me referindo aqui a esses tipos de relações que foram definidos na definição 13. O que são elementos comparáveis nessa relação R? Dizemos que x e y em A são comparáveis por R se x se relaciona com y ou y se relaciona com x. Caso contrário, x e y são ditos incomparáveis por R. Lembre-se que essa notação x se relaciona com y é a mesma coisa de dizer aqui que o par x e y pertence à relação R. E da mesma forma aqui, o par yx se relaciona com R. E R, por ser uma relação binária, é uma relação de pares ordenados. Todo elemento de R é um par ordenado. Então eu defini aqui elementos comparáveis e elementos incomparáveis numa relação de ordem estrita ou irrestrita. Eu vou dizer que essa relação de ordem é total se não existir elementos incomparáveis. E essa noção de ser total também faz referência a um conjunto A. Dizemos que R é total em A se quaisquer dois elementos de A são comparáveis por R. Ou seja, em A não existem dois elementos que sejam incomparáveis por R. Uma observação sobre essas definições que eu acabei de dar para a ordem estrita e também para as condições que são envolvidas nessa definição
é que, digamos que você queira provar que uma determinada relação R é uma ordem estrita, né? A princípio, você teria que mostrar 3 condições, né? Vamos voltar aqui. Cadê? Aqui, ó, ordem estrita. Precisa mostrar o quê? Precisa mostrar que é irreflexiva, assimétrica e transitiva. Então, a princípio, eu teria que mostrar 3 condições. A observação que eu vou explicar agora diz que, no caso em que esse conjunto A é não vazio, basta verificar 2: irreflexividade e transitividade. Porque você consegue mostrar, a partir dessas duas, a outra, que é a assimetria. Aí eu vou mostrar para vocês como é que isso pode ser feito. Eu já tenho aqui escrito. Diz o seguinte. Eu vou mostrar o seguinte. Se R é uma relação irreflexiva e transitiva, no conjunto A não vazio, eu posso mostrar que R também é assimétrica e, consequentemente, vai ser agora as 3 coisas, né? Irreflexiva, transitiva e assimétrica. Logo, é uma relação de ordem estrita em A. Ou seja, com 2 daquelas 3 condições, eu consigo mostrar a outra, e com isso eu tenho as 3, de modo que a relação é uma ordem estrita em A. É isso que eu vou mostrar aqui, tá? É bem simples. Eita, tem um problema aqui. Eu escrevi menor que, era para eu ter escrito R. É o costume de pensar em relações de ordem estrita como sendo menor que. Eu vou corrigir aqui. Então, eu quero mostrar que se R é irreflexiva e transitiva num conjunto A não vazio, então R é assimétrica. O que é que significa ser assimétrica? Assimétrica é isso aqui, ó. Sempre que x se relaciona com y, y não se relaciona com x. Se você quiser supor que isso é falso, você vai estar supondo o quê? Qual é a negação de uma implicação, né? Se eu quiser supor que isso é falso, eu vou supor o quê? Negação de P implica que... Aqui eu tenho... Deixa eu escrever aí no chat. Essa partezinha amarela que eu destaquei é dessa forma. Se P, então negação de que? Se eu quiser supor que isso é falso, eu vou estar supondo o quê? Aí para isso eu preciso lembrar como é que eu nego uma implicação. Para negar que todo político é corrupto, eu vou negar como isso aí? Eu vou dizer que tem algum político que não é corrupto. Ou seja, para todo x, se x é um político, então x é corrupto. Eu quero negar essa partezinha de dentro. X é político implica x corrupto. Eu faço o quê? Eu faço x é político, mas não é corrupto. Ou seja, a negação disso, negação de P implica negação de que, negação disso aí é essa. A negação de P implica negação de Q, entre parênteses, né? Negação de, abre parênteses, P implica negação de Q, fecha parênteses. Seria negar a parte antecedente e fazer a conjunção dessa negação com a parte consequente. Eu errei. Expliquei errado. A negação não é negar a parte antecedente e repetir a consequente, é o contrário. Então eu vou repetir aqui. A negação dessa proposição P implica negação de Q, na verdade você repete a parte antecedente e nega a parte consequente. Ou seja, é o que eu estava dizendo antes, né? Se x é político, então é corrupto. Para negar isso, eu vou dizer que x é político e não é corrupto. Então, na verdade, eu nego a parte consequente. Então, vai ficar... A parte consequente já está negada, então vai ficar 2 negações, né? Então, vai ficar assim, ó, P e negação de Q. Pronto, só que
lei da dupla negação. Diz o quê? Que negação da negação de Q equivale a Q. Então fica assim, P e Q. Pronto, então eu estou explicando isso para poder falar da estratégia que eu usei nessa observação 1, para mostrar o que eu estou querendo mostrar. Se eu quero mostrar que se R é uma relação irreflexiva e transitiva num conjunto não vazio, isso implica que R é uma relação de ordem estrita em A, ou seja, implica que R é também assimétrica, eu posso fazer pela redução ao absurdo, que é negar o que eu estou querendo mostrar e, com isso, terminar chegando em alguma contradição. Mas deixa eu ver se é isso mesmo que eu estou fazendo aqui. É exatamente isso. É pela contradição, pelo método da contradição, redução ao absurdo. Então, eu vou negar aquilo que eu estou querendo mostrar. O que eu estou querendo mostrar é isso que eu destaquei em amarelo aí. Se eu quiser negar isso que eu destaquei em amarelo, aí foi o que eu escrevi no chat, né? E como é uma implicação, aí eu fui procurar saber como é que eu nego uma implicação, e no caso dessa implicação em particular, vai ficar assim. Seguindo o raciocínio que eu expliquei aí, vai ficar se x se relaciona, vai ficar x se relaciona com y e y se relaciona com x. Pronto, então vamos supor que x se relaciona com y e y se relaciona com x. Para tentar chegar numa contradição. O que é que isso vai me dizer? Essas duas coisas aqui juntas, sabendo que eu estou supondo que R é uma relação irreflexiva e transitiva. O que eu posso usar aqui é a transitividade. A transitividade diz o quê? Se x se relaciona com y e y se relaciona com z, então x se relaciona com z. Aqui, no meu caso, eu posso pegar um z igual a x. Então, é exatamente isso que está escrito aqui. X se relaciona com y e y se relaciona com x. Eu posso olhar para esse segundo x como sendo z. Então, pela transitividade, isso vai me dizer que x se relaciona com x. Só que x não pode se relacionar com x porque eu estou supondo que a relação é irreflexiva. Aí agora eu cheguei na contradição. Isto contradiz a irreflexividade. Por que contradiz a irreflexividade? Porque realmente existe algum x no conjunto A. Isso é importante notar também. Que nem sempre... Deixa eu escrever também isso aí no chat. Uma coisa sobre lógica de primeira ordem é o seguinte. Eu vou escrever duas coisas aí que não necessariamente são contraditórias. Para todo x, x se relaciona com x. Vou escrever assim não, vou escrever p de x. Para todo x, p de x, onde p é um predicado qualquer. E para todo x, negação de p de x. Essas duas coisas que eu escrevi aí são duas proposições que não necessariamente são contraditórias. Uma não é a negação da outra, portanto, não necessariamente são contraditórias. É perfeitamente possível você ter as duas sendo verdadeiras. Basta que você esteja usando esse x aí para denotar elementos do conjunto vazio, por exemplo. Então, ambas vão ser verdade. Vão ser verdadeiras por vacuidade. Para todo x no conjunto vazio, vale p de x. Para todo x no conjunto vazio, vale também a negação de p de x. E isso não é nenhuma contradição. Porque, na verdade, eu estou falando coisas aí sobre nada. Então, por vacuidade, ambas são verdadeiras. Então, quando é que eu vou chegar realmente numa contradição? Quando o domínio do meu discurso for um conjunto não vazio. Aí, nesse caso, sim, é uma contradição essas duas. Então, aqui, por isso que eu estou fazendo
suposição, né? Eu só vou conseguir provar por contradição se eu estiver supondo também que A é não vazio. Aí sim eu vou estar em contradição disso que eu estou falando aqui, que diz para todo x pertencente a A, x se relaciona com x, com a minha hipótese de irreflexividade, que diz o quê? Para todo x em A, x não se relaciona com x. Aí sim eu vou ter uma contradição, porque esse meu x varia num domínio de discurso não vazio. Como eu cheguei numa contradição, aquela suposição que eu fiz lá atrás é falsa. Isso aqui é falso, que eu supus, né? Então, já que é falso, então a negação é verdade. E a negação disso é a mesma coisa que isso aí, como eu mostrei aí no chat. Então, isso mostra que R tem realmente a propriedade que eu estava querendo mostrar que ela tem. Ela é assimétrica. Portanto, R é uma relação de ordem estrita, porque ela é assimétrica, irreflexiva e transitiva. Aqui eu tenho exemplos de relações de ordem. Primeiro exemplo, né? Os únicos conjuntos A e R tais que R é uma relação de ordem estrita e irrestrita em A ao mesmo tempo. As duas coisas, estrita e irrestrita, são esses aqui, ó. Domínio vazio e relação vazia. Para a relação vazia, considerando ela num domínio vazio, nós podemos dizer que ela é ao mesmo tempo uma relação de ordem estrita e irrestrita. Porque você pode verificar todas essas coisas aqui valem por vacuidade para essas e as outras, né? De transitividade, assimetria e tal, valem por vacuidade para esse meu conjunto A que eu estou supondo que é vazio. Então, a relação vazia é ao mesmo tempo relação de ordem estrita e irrestrita. A relação de igualdade é uma relação de ordem irrestrita, ou seja, ela é reflexiva, antissimétrica e transitiva. É fácil verificar isso, né? Por que ela é reflexiva? Reflexividade significa todo x se relaciona com si mesmo. E realmente é claro que todo x, para todo x, x é igual a x. Então aí eu estou dizendo que a relação de igualdade é reflexiva. A antissimetria me diz o quê? Que se x se relaciona com y se relaciona com x, então x é igual a x. Nesse caso, para a relação de igualdade, vai ficar assim. Para todo x e todo y, se x se relaciona com y e y se relaciona com x, então x é igual a x. Fica assim, que é obviamente verdade. Se x igual a y e y igual a x, então x igual a y, claro. Então, com isso, eu estou verificando a antissimetria da igualdade. Agora falta o quê? Transitividade, né? Transitividade ficaria assim para a igualdade. Para todos x, todo y e todo z, se x igual a y e y igual a z, então x igual a z. Também a gente sabe que isso é verdade. Então, a relação de igualdade é reflexiva, antissimétrica e transitiva. Portanto, é uma relação de ordem irrestrita. Satisfaz aqui a definição 13, letra B. E tem outros exemplos aqui. Relação de pertence é uma relação irreflexiva e assimétrica em qualquer conjunto. Se você define essa relação da forma como eu escrevi aí, né? Pertence restrito a um conjunto A. Significa o quê? Vou pegar todos pares de elementos de A, pares ordenados de elementos de A, e vou dizer que esse par está nessa relação se somente se x pertence a y. O primeiro componente do par pertence ao segundo. Né? O primeiro componente do par pertence à segunda componente do par. É assim que eu defino a relação de pertinência restrita a um conjunto A. Aí eu posso verificar que essa relação é irreflexiva e assimétrica. Aqui eu estou dizendo também que em alguns casos ela vai ser transitiva, mas em outros ela não vai ser transitiva.
Se você tomar, por exemplo, A sendo o conjunto dos números naturais, então essa relação é transitiva. Se eu colocasse aqui conjunto dos números naturais no lugar desse A, ela seria uma relação transitiva. Mas para outras escolhas de A, como por exemplo essa outra aqui, então a relação não é transitiva. Então, assim, não necessariamente esse conjunto vai ser uma ordem. Essa relação vai ser uma ordem, não necessariamente. Isso é também uma coisa que eu corrigi nesse slide que estava errado na versão que eu coloquei ontem lá no site. Ontem ou foi anteontem, sei lá. Enfim, tem outros exemplos aqui. Eu vou pular esses exemplos, mas se vocês tiverem interesse, dê uma lida aí depois. Aqui eu estou dizendo qual é a relação entre os dois tipos de ordem que eu defini, né? Ordem irrestrita e ordem estrita. Ou seja, menor que e menor que ou igual. Qual é a relação entre um e outro? Eu posso definir uma ordem irrestrita a partir de uma estrita e vice-versa? Sim, é isso que eu estou mostrando aqui. Você pode definir uma ordem irrestrita a partir de uma ordem estrita e vice-versa, de acordo com essas equivalências lógicas aqui. Se você tem uma ordem estrita, indicada por esse símbolo aqui, você faz assim, disjunção com x igual a y, isso define uma ordem irrestrita. E se você tem uma ordem irrestrita, você faz conjunção com x diferente de y, isso define uma ordem estrita. Além disso, essas duas transformações que eu expliquei aqui, a de você pegar uma ordem estrita e transformar numa ordem irrestrita, e a outra no sentido inverso, de pegar uma ordem irrestrita e transformar numa ordem estrita, são inversas uma da outra. Ou seja, se você pega uma ordem estrita, transforma numa irrestrita, e essa irrestrita transforma numa estrita, você volta para a mesma relação que você tinha começado no início. É que nem aquela história que eu estava explicando de equivalência, relação de equivalência. Você começa com a relação, com ela forma uma partição, depois com essa partição forma uma relação de equivalência e você volta para a mesma que você começou. Isso vai acontecer também para esses tipos de ordem aqui. Mas isso também eu estou só dando uma passagem. Eu não sei se eu vou precisar disso não. Se eu precisar eu volto.